Bom dia a todos, então. Queria agradecer esse convite do Gustavo e a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Para mim, é uma grande honra estar tendo essa possibilidade dessa integração com os dentistas, que é um trabalho que, para mim, é absolutamente essencial. Isso que o Gustavo comentou, eu digo isso. A gente não tem saúde bucal, saúde mental, saúde, separadamente. A saúde é uma só. E para que a gente consiga ter esses melhores resultados, a gente precisa conversar. E houve um momento na evolução da saúde, onde a boca ficou para o dentista e o resto do corpo ficou para o médico, e ainda depois, mais ainda, fragmentado dentro de cada especialidade, e a gente muitas vezes acaba não se conversando, e essa integração é fundamental. Então, isso que eu vim trazer para vocês nesse momento. Então, eu vou começar definindo o que é terapia neural. Eu sei que a terapia neural é um assunto novo para todo mundo, então, a gente define terapia neural como uma terapia regulatória, ou seja, ela vai atuar junto com o corpo na resolução dos problemas, através da aplicação de anestésicos locais, embora a gente use os anestésicos locais em muito baixas concentrações, porque o nosso objetivo não é anestesiar, o nosso objetivo é fazer um estímulo para esse sistema nervoso vegetativo. Então, a gente vai aplicar em pontos específicos do corpo, que nós vamos identificar através da história de vida do paciente, através de uma conversa, uma anamnese um pouquinho mais detalhada, e vai selecionar, então, esses pontos de aplicação para buscar neutralizar essas irritações que a gente tem no sistema nervoso vegetativo e, assim, estimulando uma autorregulação, estimulando que aquele organismo resolva aquele processo emergente que está acontecendo naquele momento. Quando eu falo de sistema nervoso vegetativo, eu falei que nós vamos atuar sobre o sistema nervoso vegetativo. É importante a gente lembrar que o sistema nervoso vegetativo, ele inerva todo o nosso corpo. Então, inerva a nossa musculatura lisa, miocárdio, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, as glândulas do nosso corpo. E é ele que vai fazer todo o controle das nossas funções automáticas no corpo. Então, nós estamos todos aqui, nesse momento, respirando, com um determinado batimento cardíaco, numa determinada frequência. Se nós tomamos café, o corpo está produzindo enzimas, produzindo suco gástrico, está fazendo essa digestão. Então, os hormônios estão sendo produzidos e tudo isso acontece de uma forma automática. E essa regulação também acontece de forma a manter a vida e manter a homeostasia do corpo. Então, se a gente tiver um estímulo, se a gente escutar um barulho, de repente, imediatamente a frequência cardíaca vai aumentar, nós vamos ficar atentos, porque pode ser que a gente precise de uma reação de luta ou de fuga naquele momento, e aí o nosso corpo precisa reagir dessa forma. Então, quem faz isso é o sistema nervoso vegetativo. Quando a gente entendeu que aquela situação não nos traz mais necessidade de adaptação, não nos traz mais risco, imediatamente o corpo volta à sua situação normal, como se fosse ao seu estado basal, porque também, além de manter a homeostasia, o sistema nervoso vegetativo tem a função de economia de energia. Então, se a minha frequência cardíaca aumentou para que eu resolva uma situação de estresse, a hora que a situação de estresse passa, a minha frequência cardíaca volta ao normal para que eu não gaste energia. Então, todo esse controle é feito pelo sistema nervoso vegetativo, além da relação também com as emoções, com os estados emocionais. Por quê? Porque a nossa percepção das emoções também está relacionada com o sistema nervoso vegetativo. Então, como que a gente sabe quando eu estou ansiosa? Se eu estou ansiosa, eu vou sentir o meu coração bater mais rápido, a minha respiração fica mais curta, sei lá, cada um reage diferente. Eu sinto um aperto no estômago, então cada um vai sentir, através de sensações físicas, essas emoções, e quem nos traduz isso também é o sistema nervoso vegetativo. Só que, diferente do sistema nervoso central, que está contido dentro de uma caixinha, na caixa craniana, o nosso sistema nervoso vegetativo está presente em todo o nosso corpo, ao redor de todos os vasos sanguíneos. Então, qualquer interferência que a gente vá sofrendo no decorrer da nossa vida pode fazer com que com que a gente tenha uma modificação nesse sistema nervoso vegetativo, e é sobre essas modificações que a gente vai atuar na terapia neural.
Então, a gente fala muito de campos interferentes na terapia neural. Então, o que são esses campos interferentes? São esses lugares onde a gente teve alguma modificação e existe uma alteração, então, do sistema nervoso vegetativo e que pode levar, então, a essa inestabilização desses circuitos reguladores. E aí, a partir disso, a gente vai ter, então, essa perda da função, a perda dos princípios, tanto da homeostasia, que eu comentei, quanto da economia. Se a gente lembrar lá o funcionamento da nossa célula, a gente lembra que o potencial de repouso da nossa célula, ele tem uma carga de menos 70 a menos 90 milivolts. E toda vez que você tem um estímulo, através da bomba de sódio e potássio, a gente vai ter uma despolarização. Então, esse estímulo vai passar através da despolarização, né, do neurônio e vai transmitir o estímulo nervoso. Com a despolarização, e logo depois a gente tem uma repolarização. Quando você tem essa interferência, esse campo interferente, que a gente chama, que é um campo irritativo, você tem uma perda dessa capacidade de repolarização. Então, nesses locais onde a gente tem esses campos interferentes, que vão ser aonde a gente vai aplicar esses anestésicos locais em baixas concentrações, a gente vai fazer essa aplicação com o objetivo de reestabelecer essa nossa capacidade de repolarização. E o que podem ser esses campos interferentes que eu estou falando? Então, tudo que gerou uma modificação nessa arquitetura do nosso sistema nervoso vegetativo e que vai representar, então, esses campos interferentes. Então, o que podem ser? Inflamações. Então, quando a gente tem inflamações de repetição, todo o processo inflamatório vai exigir do nosso corpo uma cicatrização. Então, se eu tenho amidalites de repetição, otites de repetição ou qualquer inflamação, o corpo vai cicatrizar e isso pode gerar essa alteração no potencial elétrico da membrana. Infecções, as cicatrizes. Então, qualquer cirurgia que a gente faça, seja na boca, seja no resto do corpo, também também podem modificar esse potencial elétrico da membrana. Dentes inclusos, restos radiculares, endodontias, os próprios traumas emocionais, né? Essas percepções que a gente tem. Quantas vezes o paciente não comenta assim, nossa, quando eu sinto determinada coisa, me dá um nó aqui na garganta, eu tenho um nó no estômago, ou uma bola aqui na garganta. Então, essas percepções, esses campos interferentes também podem estar atuando nesse sistema nervoso vegetativo e gerando uma repercussão. E aí, quando a gente fala de terapia neural, dá a impressão que é algo muito novo, né? Mas a terapia neural já traz, rapidamente aqui na história, ela começou a ser estudada muito tempo antes, mas um dos principais princípios da terapia neural vem lá dos estudos de Pavlov. Não sei se vocês lembram daquela, né, do Pavlov, que estudava, ele batia uma campainha e estudava a salivação dos cães quando ele dava o alimento. E aí, a partir de um determinado momento, ele começou a descrever esse reflexo condicionado, onde a campainha fazia o cão salivar. Então, isso tudo são reflexos que acontecem através do sistema nervoso vegetativo, e esse é o estudo mais conhecido dele, mas ele fez uma série de experimentações também baseadas no sistema nervoso vegetativo. E aí, no decorrer dos anos, a gente tem muitos autores que descreveram a aplicação de anestésicos para tratar sintomas à distância. Então, a gente tem relatos de Vishnevsky, que já descrevia os efeitos anti-inflamatórios da novocaína, né, que é a procaína. Lerich já falava sobre o tratamento da enxaqueca através da injeção da novocaína em artéria temporal. E aí, em 1925, os irmãos Huenick, que são os considerados, assim, embora muita gente tenha feito terapia neural antes deles, mas assim, quase como os precursores da terapia neural, quando perceberam a importância desses achados e fizeram uma descrição, então, muito mais clara dos efeitos dos anestésicos e os tratamentos à distância. Além dele, outros autores já descreveram o uso da procaína em fraturas, dizendo como essa utilização diminuiria o tempo de recuperação dessas fraturas, como a formação, né, óssea melhoraria quando você usa esses anestésicos. E Speransky, em 1936, ele escreveu um livro que chama Bases para uma Nova Teoria da Medicina, que também é um dos fundamentos da terapia neural. E lá, nesse livro, ele fala que todas as doenças começam com uma irritação no sistema nervoso. Em 1940, os irmãos Huenick descreveram o chamado e o tão famoso na terapia neural, que é o fenômeno em segundos, que é quando você aplica
a procaína num determinado local e você tem imediatamente, em segundos, o desaparecimento de um sintoma em algum outro local do corpo. Então, eles fizeram esse relato, veio através da percepção, quando eles fizeram uma injeção numa paciente que tinha uma área de uma osteomielite crônica e teve a melhora de uma dor. E a odontologia neurofocal é, então, a parte da terapia neural que atua através da boca, né? Observando e estudando essas inter-relações que a gente tem do sistema nervoso vegetativo com os dentes e com todo o restante do corpo, mas que vai um pouco além disso ainda. Essa análise, essa inter-relação acontece também com o nosso entorno, com as nossas emoções, com os nossos hábitos, com o nosso estilo de vida, e tudo isso vai interferir na boca. Vocês mesmos devem perceber o quanto, de repente, uma sensibilidade que o paciente tem, né, nos dentes, ou quanto os sintomas, muitas vezes, são influenciados, às vezes, por um estado de estresse, por um estado emocional do paciente, às vezes, mesmo que fisicamente você não tenha nada naquele dente. Quantas vezes os pacientes têm sintomas, né? A gente que no consultório acaba perguntando, eu acabo perguntando muito também, né, dos sintomas da boca, mas sensibilidade nos dentes, às vezes, já fui no meu dentista, ele já falou, já radiografou, já estudou e não tem nada, e às vezes aquilo está relacionado com algum outro estresse ou alguma situação que a pessoa está passando na sua vida. E aí, quando a gente vai falar de saúde, a gente tem que revisitar os nossos conceitos, né? Porque a gente conhece a saúde como esse estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. É uma definição linda, né? Mas eu queria perguntar para vocês em que momento da vida vocês estiveram num estado de completo bem-estar físico, mental e social. É muito difícil que a gente, em algum momento, esteja, parece algo utópico, e se a gente estiver trabalhando numa saúde, buscando isso, em que momento que a gente vai alcançar? Que saúde é essa que nós estamos propondo para o nosso paciente? Então, é importante a gente entender, como profissional de saúde também, que a saúde, ela não, em primeiro lugar, ela não é um estado, ela é um estado, ela é dinâmica, né? E que, frente aos estímulos que a gente vai ter das emoções, do meio, do nosso corpo como reação, a gente vai ter uma adaptação. E que essa adaptação, contanto que ela não seja extrema, a gente vai... ela faz parte da vida, faz parte do fluxo da vida, e isso sim é saúde. A gente não tem saúde quando a gente não consegue retornar a esse equilíbrio. E acho que esse que é o principal quando a gente está buscando saúde. Então, doença, para a gente, como a gente considera, muitas vezes é essa alteração de uma ordem do que a gente definiu como algo que é normal. E que, como nós estudamos, como nós viemos da faculdade, é aquele normal igual a todo mundo. E ser normal não significa necessariamente estar saudável, né? Então, a gente acaba estudando muito as doenças relacionadas às causas externas, né? Desde a descoberta das bactérias, fica muito essa coisa, então, vamos descobrir qual é a causa para a gente descobrir um tratamento, um antibiótico que resolva a causa e resolva a doença. E muitas vezes essas causas não estão só fora da gente. É como a gente imaginar um paciente, por exemplo, com vírus de herpes. O vírus da herpes, ele vai se desenvolver num paciente quando ele está imunodeprimido. Não a todo momento. Então, não é o vírus, necessariamente, isoladamente, que causa essa doença. Assim como, se a gente estiver nessa sala agora, nós estamos de janela fechada, se a gente tiver uma pessoa gripada, não vamos sair todos daqui gripados. Quem vai sair gripado? Quem, por alguma situação, tiver um terreno biológico que está suscetível àquela infecção naquele momento. Então, é isso que é importante, a gente entender que a causa não é externa, que precisa existir uma interação entre o que vem de fora e tudo que vai acontecer aqui dentro. As pessoas não morrem de H1N1, por exemplo, né, do vírus H1N1. Elas morrem da incapacidade de resposta do seu organismo àquele vírus. Então, é isso que é aí que a gente vai atuar, trabalhando nessa nossa capacidade de resposta e de autorregulação. Então, esse princípio eu acho muito importante, que uma causa externa nem surge, nem subsiste localmente, nem piora sem uma causa interna, sem essa cooperação e essa cumplicidade do nosso organismo.
E aí, quando a gente olha para a doença, e a gente aprendeu a pensar nesse paradigma meio mecanicista, né, todo fragmentado, a gente faz aquele raciocínio que faz nos chegar a um determinado diagnóstico e encontrar a solução que os protocolos nos definem de como tratar aquela doença. E muitas vezes a gente ignora o que vem na informação do paciente. Tanto que quando um paciente vem com todos os sintomas de uma determinada doença que a gente estudou no livro, a gente, né, chama todos os alunos para ver, olha, nós temos um caso de livro aqui, ou seja, que encaixou dentro de toda a sintomatologia, porque, de uma forma geral, a gente pega os sintomas que nos interessam para encaixar naquela terminologia médica ou odontológica, naquele diagnóstico, e o restante a gente ignora. Mas cada paciente adoece na sua singularidade, adoece da sua forma, e isso não pode ser ignorado. Aquele foi o caminho que o paciente chegou na doença. E aí, nesse caminho, é onde a gente pode atuar e é onde a gente pode melhorar e regular. Então, assim, diferente de um carro, onde a gente tem as peças, se a gente pegar um carro e pesar, e a gente desmontar todas as peças desse carro e pesar todas as peças separadas, a soma disso vai ser igual. Num organismo, isso não é a verdade. Se a gente separar, se a gente tirar um órgão do corpo, se eu tirar um rim de um paciente e subtrair o peso daquele rim, vamos falar em peso, que é um critério simples. O peso daquele rim e o paciente antes ou depois da cirurgia, depois de um tempo, a gente vai ter muitas adaptações. A diurese desse paciente vai mudar, a fisiologia desse paciente vai mudar para se adaptar a sobreviver com um rim só. Então, nós não somos essa máquina e que hoje em dia, dentro da medicina e talvez da odontologia também, a gente tem as especialidades e cada um só olha a partir do seu buraquinho da fechadura, né? Então, não existe essa divisão do nosso corpo, assim como não existe uma divisão entre corpo e mente, que também existe, né? A mente vai para o psicólogo, o corpo vai para o médico, a boca vai para o dentista, né? Não existe essa divisão. A gente precisa, por mais que cada um atue dentro da sua área, a gente precisa saber integrar tudo isso também. Então, essa situação é uma situação que a gente, né, não existe, é aquilo que eu comentei, da saúde bucal, da saúde mental, da saúde física, né? A gente não tem como separar. Eu não posso ter um problema, né, no cérebro, um tumor cerebral, e o resto estar tudo bem. Não existe esse conceito. E a gente começou a aprender isso a partir da teoria celular, porque tudo que a gente estudou, ela veio a partir de Virchow, né, que é o pai da patologia moderna. Então, Virchow começou a observar nas células determinadas alterações e definiu isso como doença, tanto que a gente escuta na faculdade que a célula é a unidade básica da vida. Isso fez com que a gente estudasse. Então, quando você tem uma suspeita de uma lesão, você faz uma biópsia, olha lá no microscópio e você tem. Isso é uma inflamação, ou isso é uma leucoplasia, ou isso é um tumor. E aí, a partir disso, a gente estabelece os tratamentos. Mas se a gente, depois dele apareceu Pischinger, e Pischinger, que foi um patologista também, embriologista, estudou muito e descreveu o sistema básico, né? que, na verdade, é esse meio onde a célula está inserida. E, nesse meio, é onde a gente vai ter o intercâmbio de água e de eletrólitos, a gente vai ter a regulação ácido-básica, a gente vai ter o sistema de defesa. Então, esse tecido conectivo, que é como a gente conhece o sistema básico, é ele que vai fazer. Ele não tem uma função só de sustentação, mas ele tem toda uma função regulatória, e que é importante para que para que a célula sobreviva. Não existe sobrevivência celular sem sistema básico. Então, esse conceito de que a célula é a unidade básica da vida não está correto, não é completo, né? A gente precisa desse meio. E isso é importante para a gente entender. Por quê? Porque a gente sabe que não existe um nervo, nem um vaso sanguíneo entrando na membrana citoplasmática que leve lá tudo que a gente precisa, os nutrientes, as informações, o estímulo bioquímico. Então, se a gente olhar aqui é a célula, aqui em rosa a gente tem né, o sistema básico. A gente entende que, através das artérias, dos capilares, a gente vai receber os nutrientes, o oxigênio que o nosso corpo precisa, que vai jogar aqui nesse meio
o que a gente, né, todos esses nutrientes e oxigênio, que vão entrar na célula, e depois a célula vai excretar aqui todos os seus ácidos orgânicos, e que vão voltar, então, para a circulação, e vão ser eliminados através dos nossos sistemas de detoxificação, que são através da respiração, fígado, rim, e a pele, e as mucosas também. Então, tudo isso que a gente observa, e em especial vocês, através da boca, é, muitas vezes, uma manifestação do que esse meio extracelular está nos apresentando. E aí, quando a gente tem uma doença, o que a gente entende? Que, por alguma razão, muitas vezes por uma intoxicação desse sistema básico, esses nutrientes, o oxigênio, não estão conseguindo chegar aqui. E que esses ácidos também não estão conseguindo voltar. E aí o corpo vai manifestar. Então, se isso aqui não está funcionando, em especial, pele e mucosas vão estar excretando isso. Então, quando a gente tem uma inflamação, quando a gente tem... E aí, dentro da área de vocês, vocês podem trabalhar na medicina, quando você tem edemas, quando você tem dermatites, quando você tem alergias de repetição, mas na área de vocês, as periodontites, quando você tem lesões, inflamações, quando você tem a sensibilidade, tudo isso pode estar refletindo esse estado aqui, e não necessariamente a boca em si, ou a higiene dental do paciente, seja o que for. Então, se a gente olhar para isso, a gente vai entender que o nosso organismo, muitas vezes, ele faz uma doença como um processo adaptativo. Por exemplo, quando esse meio extracelular aqui, ele está ruim, o que acontece? Uma das adaptações que a gente acaba tendo, por exemplo, o câncer, né, dentro da minha especialidade, o câncer é uma adaptação a um meio que está ácido, com pouca oxigenação, e cheio de toxinas. Então, o câncer é essa resposta. A célula poderia ter morrido ou ela pode sobreviver. E o câncer é um processo de sobrevivência. Então, muitas vezes, se a gente olhar para isso, doença não é o contrário de saúde. Doença é, de uma certa forma, um sucesso do organismo. E se a gente buscar ajudar o organismo na sua forma de regulação, a gente vai ter, então, uma possibilidade de saúde, de recuperar essa saúde desse paciente. Então, aqui era o que eu estava falando. Então, a célula, para sobreviver, quando você tem aquela intoxicação, ela tem 4 possibilidades. Ela pode diluir essas toxinas que estão lá no sistema básico, e aí a gente vai ter edema. Ela pode tamponar, quando a gente vai ter alterações, então, nesses íons. Ela pode excretar pelas mucosas, e a gente vai ter daí essas reações que eu comentei, da mucosa, da pele, ou ela pode mutar, quando a gente vai ter um câncer, ou uma lesão pré-maligna, uma leucoplasia, né? Então, isso é um mecanismo de sobrevivência. Se a gente ajudar, limpando esse sistema básico e ajudando esse sistema básico, que é também onde a terapia neural vai atuar, a gente pode ajudar essa célula nesse processo. E há um tempo atrás, não sei se vocês viram isso, ano passado, em maio, foi publicado na Nature, né, que é uma revista de repercussão mundial e de muito respeito, esse artigo que fala dessa estrutura, né, fala do interstício. E foi publicado isso como se fosse uma grande novidade. Né? Que Esperança, que já falava disso, que todos, né, quando eu comentei lá do sistema básico, né, tudo isso já está descrito, né, mas foi uma nova visão. E aí, além de ser publicado na comunidade, no Facebook, e tal, eu vi vários colegas descrevendo isso, e saiu nas revistas, tanto nacional quanto internacional, falando desse novo órgão descoberto, né, e que poderia ajudar a curar o câncer e ajudar a tratar doenças, né. Já está aí. Às vezes, a gente precisa revisitar conceitos quando a gente vai estudando, né? A gente veio da macro, depois você vai para micro, hoje em dia a gente fala, né, no molecular, na genética. Às vezes, a gente precisa voltar e revisitar, voltar para o macro, a partir desse novo conhecimento que a gente tem, né? E aí, essa matriz é justamente o que conecta todo o nosso organismo. Então, a gente chama a matriz extracelular de uma sinapse ubiquitária. Ubiquitária é definido como onipresente, ou seja, a matriz, o tecido básico, o tecido conectivo que está em todos os nossos órgãos, conectando todos os nossos órgãos, ele permite essa comunicação. Então, eu estava conversando um pouco antes aqui com alguns colegas, e eu estava comentando
que há um tempo atrás eu recebi uma paciente que tinha um problema no ombro, que tinha um ombro congelado, não conseguia nem movimentar o seu ombro. E essa história vinha há 8 anos, com uma evolução de 8 anos, e aí na sua história ela comentou que há 8 anos antes ela tinha feito uma cirurgia, uma colecistectomia por vídeo, né? Uma retirada da vesícula através daqueles portais de vídeo. E aí eu perguntei se eu podia aplicar. Ela falou, você vai aplicar aqui no meu ombro? Eu falei, não, aplico também no ombro se for necessário, mas posso começar por umas outras aplicações? E fiz aplicações nas cicatrizes do abdômen. E aí essa paciente, logo depois, eu perguntei, testa o seu ombro. E ela mexeu o ombro e o ombro movimentava. E ela dizia, não é possível. E voltava, ela precisou de ajuda para tirar a blusa, porque ela não tinha. Ela falou, não é possível, me dá minha blusa. E punha a blusa e tirava a blusa. E aí, mas não é, mas por quê? Não tem nada a ver. E aí o que eu brinco assim, em que momento houve uma desconexão, por exemplo, do abdômen com o ombro, ou da boca com qualquer outra parte, né, do corpo? Nunca houve essa desconexão, e essa conexão é essa do sistema básico da nossa matriz extracelular. Então, cada parte do nosso corpo está conectada com todos os outros órgãos e partes do nosso corpo. Então, de novo, é aí que a gente vai atuar. E quando a gente apresenta um sintoma, então, esse sistema básico que eu estava comentando, ele tem uma capacidade de se regulando, de aguentar determinadas cargas tóxicas no seu organismo ou determinadas interferências. Mas, a partir de um determinado momento, às vezes, essa compensação se perde. Então, numa história, a gente diz isso, que às vezes que é o segundo golpe, mas é o último golpe que levou o paciente, naquele momento, a apresentar um sintoma. Então, às vezes, ele teve lá na infância amidalites de repetição. Tudo bem, o corpo se regulou e seguiu em frente. Aí, num determinado momento, uma intoxicação por metais pesados. Num outro momento da vida, uma cirurgia de uma apendicectomia. Num outro momento, carga, né, eletromagnética, que a gente está sujeito o tempo todo, né, por toda essa, seja Wi-Fi, seja tudo isso. E aí, num determinado momento, ele faz uma infecção viral, e essa infecção viral, a partir daí, isso aqui derrama, né? É a última gota que faz com que o corpo perca a sua capacidade de regulação. Então, às vezes, essa última gota pode ser o procedimento odontológico. E aí é importante a gente entender que o problema não é o que você está fazendo. Quantas vezes a técnica é adequada, a indicação foi boa, e mesmo assim, apesar de tudo isso, de tudo seguir bem, né, de tudo estar correto, o paciente tem uma evolução, às vezes fica com aquela evolução arrastada. Depende de tudo que tinha nesse barril. Então, é esse foco que é importante, e aí a gente pode, a partir da terapia neural, ajudar o corpo a compensar isso, né? Então, é uma observação. Então, o problema não está no procedimento odontológico, está naquele terreno biológico que pode ser ajudado, naquele momento, a se autorregular a partir da terapia neural. Vocês devem conhecer esses conceitos muito mais do que a gente, mas assim, esse é um conceito que é importante na terapia neural, que é a tensegridade. Ou seja, todas as estruturas vivas têm essa propriedade física, onde qualquer ação no nosso corpo, né, seja de tração ou de compressão, vai gerar uma alteração também naquele sistema básico. Então, é fácil entender que se eu tirar uma estrutura dessa estrutura que eu montei aqui, vai alterar todo o resto. Mas, às vezes, a gente não olha isso, né, no corpo humano, que é muito mais complexo. Então, se a gente chegar em um de vocês e fizer um estímulo, se eu empurrar o ombro de um de vocês, experimentem isso, façam isso com o colega do lado, você faz um estímulozinho de empurrar o ombro do outro. Se vocês perceberem, todo o resto do corpo vai responder. Às vezes o pé fica mais firme, ou o abdômen contrai um pouco mais, para você poder manter aquele posicionamento. Então, qualquer força que atue no nosso corpo vai levar a um sinal bioquímico, muitas vezes a uma mudança no próprio DNA, que vai gerar uma resposta, e uma adaptação celular no seu entorno. Então, quando a gente vai tendo essas tensões faciais, né, nas fáscias, isso vai reduzindo a circulação linfática, vai mudar o crescimento e a morfologia dos nossos tecidos, a estrutura das funções e a função das células, dos tecidos e dos órgãos, e a própria estrutura da membrana. Então, isso é fácil entender quando você tem, por exemplo, um
trabalhador que usa um martelo, né? Ele usa todo dia um carpinteiro que trabalha com martelo. A mão dele, por esse estímulo mecânico repetitivo, vai fazer uma calosidade. Ou uma prótese, às vezes uma prótese mal adaptada, não vai existir, vai ter alteração nas tensões ali do local, vai alterar de alguma forma a circulação linfática e sanguínea e vai existir uma resposta do crescimento. Então, muitas vezes você tem uma hiperplasia por uma prótese que está mal adaptada. Está aqui, essa é a resposta, né, dessa mecanotransdução. Então, aí a gente entende, por exemplo, por que uma cicatriz em algum local do corpo pode estar causando uma alteração num outro lugar. Né? Por que eu comentei que a cicatriz dessa paciente do abdômen estava causando uma alteração no ombro? De alguma forma, ele vai alterar essa tensegridade e atuar através desse estímulo que a gente chama mecanotransdução. Logicamente que uma cicatriz dessa, vocês acham que não altera a coluna, por exemplo? E que a coluna não vai alterar o quadril? E será que isso não vai alterar a ATM também? Então, todas essas cicatrizes, tudo isso vai atuar, né, de uma forma geral. Quando você tem uma cicatriz dessa e você troca uma estrutura óssea por uma estrutura dessa, diferente em termos de peso, em termos de resistência, em termos de dureza, de grau de dureza, isso vai alterar todo o corpo. E imagino que para o implante isso também seja verdade. Então, nós não estamos tirando uma peça, né? Tem um autor que fala que assim, quando você tira um dente e você substitui, quando você coloca uma nova estrutura no local, você já não está colocando um dente no mesmo corpo que você tirou o dente, por causa desse dinamismo, né? Por causa dessa adaptação do nosso corpo. Então, esse fisiologista alemão, já em 1925, dizia que o uso inteligente do sistema nervoso vegetativo seria um dia uma das formas mais importantes, né, de tratamento na medicina. E a terapia neural, na minha visão, é essa forma de atuação no sistema nervoso, onde a gente não está se baseando em diagnóstico, a gente não trata doenças, né? Eu não trato da mesma forma. Eu comentei a paciente, né, do ombro congelado, então quer dizer que toda vez que eu tiver um ombro congelado, eu vou atuar no abdômen, nas cicatrizes do abdômen, e se essa paciente não fez, ou próximo não fez uma cirurgia. Então, a gente vai atuar na singularidade de cada um, como aquela pessoa desenvolveu a doença. E aí a gente usa, para isso, o anestésico, né? Para essa sinalização, para neutralizar isso no organismo, onde a gente usa a procaína, então, em concentrações de 0,3 até 1%, né? Acho que vocês nem devem usar mais a procaína hoje em dia, não sei se usavam no passado, mas a procaína, nessas concentrações, é uma concentração muito baixa, ela não tem um efeito anestésico, e hoje em dia ela nem é usada em procedimento cirúrgico, porque o tempo de ação anestésica dela é muito curto, e como cirurgiões, eu sou cirurgiã de formação também, não nos interessa esse tempo curto, além dela ter uma ação vasodilatadora, que como cirurgiões também não nos interessa, né? Então, ela vai ter uma ação simpaticolítica, ou seja, o nosso objetivo na terapia neural não é o efeito anestésico, tanto que, para tratamento de dores, normalmente a gente não usa no local, a gente pode também usar, mas o princípio não é esse, né? E a gente o que nos interessa nela é essa ação de normalizar, de repolarizar e estabilizar aquele potencial de membrana que eu comentei que estava alterado, né? Então, ela vai induzir uma tensão bioelétrica na membrana e vai repolarizar e normalizar o potencial. E uma das vantagens dela para a gente é que ela tem uma ação rápida, que na cirurgia ela é uma desvantagem, nesse momento ela é vantagem, e uma toxicidade muito baixa. E ela é hidrossolúvel, então não precisa de metabolismo hepático e vai ser excretada rapidamente na urina. Então, voltando para a odontologia neurofocal, a gente vai perceber que 70% dos campos interferentes estão nessa área cefálica. Isso é muito importante. Por quê? Porque aí, essa é a tecla que eu bato tanto, e por isso é tão importante essa interação da medicina com a odontologia. Porque se 70% dos campos interferentes estão na área cefálica, como que eu vou tratar um paciente, muitas vezes, de uma artrite, seja do que for, algo no restante do corpo, se o campo interferente estiver na boca?
Então, a gente sabe que amígdalas são um dos campos interferentes mais frequentes que a gente tem, além de irritações pulpares, de problemas periodontais e qualquer questões, tanto na parte neuromuscular, como também o galvanismo. Então, assim, a gente sabe que a presença de metais na boca vai alterar o potencial elétrico. Então, quando você tem a saliva, né, e dois tipos diferentes de metal, isso vai gerar uma corrente galvânica e isso pode ser um campo irritativo. Então, a partir daí é que a odontologia pode nos ajudar cada vez mais, não só tratando esses campos interferentes da boca, como também diminuindo todos esses potenciais que você pode estar tendo e que podem estar gerando campos interferentes. E aqui a gente tem um mapa representativo, até se vocês quiserem, depois posso disponibilizar isso para vocês já começarem a ter esse olhar. Acho que está ruim para enxergar aí, mas é toda uma correlação que existe entre cada dente e todos os nossos órgãos do corpo, sejam segmentos, né, da coluna ou os órgãos, as vértebras, as articulações do nosso corpo. E isso aqui foi estudado por Voll, ele fez um estudo através da eletroacupuntura, onde foi correlacionando, então, os órgãos com a estrutura dentária, né? A gente tem em cada dente uma quantidade de estruturas nervosas muito grandes, vocês sabem disso. E além disso, toda a nossa correlação da boca com o nervo trigêmeo faz com que a gente tenha, então, essas interferências na boca. Por isso é tão importante, por isso é tão frequente a boca dentro da terapia neural. E aí, todos esses problemas, inclusive, eu comentei ali, né, da inflamação pulpar, mas dentes desvitalizados, os problemas periodontais, os dentes inclusos, né? Adler, que foi um dos precursores da odontologia neurofocal, que é um dentista, ele fala muito dos dentes reclusos, né, em especial dos terceiros molares. Por quê? Pela proximidade do nervo que você tem também, pela relação com o trigêmeo e pela frequência com que você vai ter ali uma inflamação ao redor desse dente. Então, além da estimulação nervosa, além disso, o processo inflamatório e, muitas vezes, ainda a tensão que ele vai causar nos dentes anteriores, né? E aí, quando a gente olha para uma boca com esse problema, isso não quer dizer necessariamente aquilo que eu estava comentando, que isso seja um problema. Então, a nossa pergunta vai ser sempre olhar para quem? Para qual paciente? E através da sua história de vida, que é uma anamnese um pouquinho mais estendida, é onde a gente vai identificar esse paciente, que problemas ele tem. E aí, uma coisa importante é que, muitas vezes, vocês já identificam naquele paciente, quando você vai fazer um implante, por exemplo, que aquele local é uma área de alteração do sistema nervoso vegetativo. E por que a gente sabe disso? Porque ele fez uma cárie naquele dente, porque ele fez um tratamento de canal, que não deu certo, refez o canal, que não deu certo, perdeu o dente e vai fazer um implante. Muitas vezes aquela região já está alterada. Então, mas por que ele fez a cárie? Por uma má higiene? Mas por que não fez nos outros também? Por que naquele local exatamente que existe uma fragilidade? Então, muitas vezes está aí, no sistema nervoso vegetativo, a resposta. E às vezes você faz o implante e aí fica arrastado de novo. Então, a partir do momento que a gente pode estimular esse sistema nervoso vegetativo, às vezes é a resposta que o paciente vai ter, né, de uma melhor evolução. Então, além da história de vida, além de buscar a história, né, desse paciente, a gente vai também inspecionar e palpar a boca, que para vocês faz parte do dia a dia de vocês, mas para nós médicos é algo novo, porque normalmente a gente olha a boca através dos dentes, depois dos dentes só, a gente olha só da amígdala para trás, né? Então, a gente passa a olhar os dentes também, a gente passa a palpar a boca, né, a sentir as áreas de tensão, né, olhar as áreas de retração. O que é retração? A retração nada mais é do que o sistema nervoso vegetativo ativado naquele local, fazendo uma retração gengival, né? Então, a gente vai olhar né, através da inspeção. A gente utiliza também a panorâmica de praxe, né? Eu tive que aprender a olhar panorâmica, e às vezes as periapicais para esclarecer, de repente, alguma informação. E o teste dentário, tá? O que é o teste dentário? Quando você tem alguma suspeita
que um dente possa estar levando uma alteração em outro local do corpo, você pode fazer uma aplicação naquele dente, ou no sulco, ou até uma aplicação intraligamentar, da procaína ou da lidocaína, nessas concentrações, e a gente vai observar a resposta desse paciente. Então, vou dar um exemplo. O paciente, você colocou um implante no teu paciente, e ele diz assim, nossa, desde que eu coloquei o implante, eu estou com dor de cabeça, ou eu estou com uma dor no joelho, ou o paciente, né? Normalmente o paciente faz essa relação já. Então, o que você pode fazer? Você pode usar a procaína naquele local e observar como fica esse sintoma que o paciente referiu naquele momento. Então, esse sintoma, essa melhora, se ela existir, ela tem que durar pelo menos 8 horas. E, além da melhora física, de repente, quando o sintoma é uma dor de cabeça, ou uma dor no joelho, ou seja o que for, existe também uma observação que tem que ser feita em relação ao estado emocional e ao estado anímico do paciente. Ele diz assim, olha, depois que você fez aquela aplicação, parece que eu estou menos cansado, que eu estou mais disposto, que eu estou dormindo melhor. Então, isso também é um teste dentário positivo, quando a gente faz o teste, faz a aplicação e tem essa duração de pelo menos 8 horas desse efeito positivo. E aí, esse efeito tem que ser repetível, ou seja, se eu fizer de novo, eu vou ter um novo efeito. E aí não significa necessariamente que o implante é ruim, ou que o tratamento de canal que aquele paciente tem, ou que algo seja ruim. Significa que aquele corpo não está se adaptando bem àquele processo. E muitas vezes você repetir a aplicação faz com que o corpo consiga, então, a partir daquela nova peça que foi introduzida no organismo, que a hora que você utiliza a procaína, o corpo entra em autorregulação e, às vezes, 1, 2, 3 aplicações, ele fica bem. Quando não fica bem, quando o teste dentário se repete positivo e não fica bem, muitas vezes é necessário aí atuar de alguma outra forma. Muitas vezes, aí, teste dentário não é terapia neural. Teste dentário é um teste diagnóstico, né? A gente pode também, através da aplicação, em outros lugares, né? O dentista na área da cabeça e do pescoço e o médico, né, no resto do corpo, fazer outras aplicações também para diminuir aquela carga do sistema básico que eu comentei. As outras informações do barril que talvez estejam dificultando o paciente a se adaptar naquele processo. Então, o objetivo da odontologia dentro da terapia neural é tanto eliminar essas sobrecargas na cavidade bucal, seja pela quantidade de metais que a gente tem, ou seja, essas sobrecargas, né, no sentido também tem uma lesão periapical, ou as amálgamas, ou, né, o dente incluso, que eu comentei. Na ortodontia também existe essa aplicabilidade. Por quê? Porque, às vezes, quando o paciente está movimentando, lembra que eu falei da mecanotransdução? Lógico que a movimentação dos dentes através de um aparelho ortodôntico vai gerar uma repercussão em todo esse organismo. E se o paciente pôs um aparelho e está começando a apresentar alguns sintomas, a gente pode também, através da procaína, ajudar esse corpo a se autorregular. Nos implantes, que eu já citei, né, vários exemplos aqui, o que os dentes estão manifestando das emoções também. Então, às vezes, a gente aplica num determinado local e o paciente nos comenta o quanto isso traz uma memória ou quando mexe no seu estado emocional ou anímico. E toda essa correlação dos dentes com todos os outros órgãos também. Por quê? Porque o paciente pode estar manifestando em outros órgãos, manifestando através do dente uma outra doença. Tem um autor que fala assim, muitas vezes o dente, entre manifestar algo no coração e no dente, é como se o dente fosse a válvula de escape. Então, às vezes, o dente é que está manifestando aquela alteração do sistema nervoso vegetativo. Eu trouxe um caso para a gente discutir rapidamente aqui. Essa aqui é uma paciente que eu conhecia há muito tempo, mesmo antes de entrar na terapia neural. Ela é uma paciente que tinha uma pancitopenia, né? Então, todos os fatores, né, leucócitos, glóbulos vermelhos e plaquetas um pouquinho baixos, mas na investigação, sem nenhum tratamento, já tinha passado com o hematologista, sem nenhum tratamento específico. Em janeiro de 2016, ela fez a extração de 14 dentes num procedimento e colocou 4 implantes. No mesmo procedimento, colocou os provisórios, né? E aí ela comenta que, nesse período, ela ficou muito tempo tendo sangramento. Ela diz que ficava, depois do procedimento, cuspindo sangue
tempo todo depois do procedimento, e evoluiu assim com uma fraqueza e uma falta de apetite, que em abril, quando ela foi ao médico e foi fazer os exames, diagnosticaram que ela estava com o baço muito aumentado, que é algo que, quando a gente tem alterações hematológicas, o baço sempre responde, e ela acabou fazendo uma esplenectomia para tentar trabalhar essas alterações hematológicas. Ela evoluiu com infecção da ferida operatória, e da infecção da ferida operatória abdominal, ela teve que fazer mais 4 intervenções até o final do ano, em dezembro. Em setembro, ela foi diagnosticada como uma leucemia mieloide crônica. Em janeiro, ela fez uma fratura do DL3. E em maio, quando ela chegou para mim, o ano passado, ela estava com umas queixas como se fosse uma artrite, ela tinha dor em todas as articulações, uma dificuldade para caminhar, foi uma paciente que chegou no consultório auxiliada, tinha dificuldade para sentar, teve dificuldade de subir na maca, e uma queimação, ela descrevia como uma queimação nas veias do braço. Quando eu fui examinar a boca, ela comentou assim que ela teve dificuldade, que no final do ano o dentista não conseguia trocar e colocar, ela estava com os provisórios, o dentista acabou colocando no final do ano, ele falou, não vamos passar as festas de final de ano assim, e acabou colocando o implante, mas que ela sempre teve muita dor e muita sensibilidade. E aí eu olhei esse processo, né, aqui embaixo, de necrose, de inflamação, de tudo isso. Então, assim, eu não sei o que eu não sei se o procedimento foi correto ou não foi correto, mas eu sei que isso gera uma repercussão enorme no resto do corpo dela. E aí eu fiz uma aplicação desses dentes, e aí o que a gente observa na história de vida? Foi o implante o problema dela? Não, na história ela teve 12 cirurgias na vida. Ela tinha mais 3 cirurgias de coluna, mais cirurgia da amígdala, ouvido, tinha cirurgia de varizes, tinha tirado o útero, tinha cirurgia do ombro, tinha cirurgia de catarata, tinha cirurgia no baço. Então, era uma paciente que tinha tido 5 gestações com 3 abortos, ou seja, existe uma alteração do sistema nervoso vegetativo nesse local. Então, é um terreno biológico ruim para a ação de um implante. Talvez cuidar desse terreno biológico antes, talvez não tivesse gerado todas aquelas complicações que aconteceram na parte odontológica, mas que depois repercutiram também no restante do corpo. E aí, naquele dia, eu fiz uma aplicação. Quando ela deitou na maca, eu sempre peço para o paciente, numa escala numérica, ele me definir com quanto ele está de dor, onde 0 é nada de dor e 10 é a pior dor imaginável, e ela tinha quantificado a dor em membros inferiores em 8 e em membros superiores em 6. Eu trabalhei a cicatriz da esterectomia e, imediatamente, essa dor do membro inferior esquerdo diminuiu para 3 e dos membros superiores também para 3. Eu fiz a região dos implantes, né, a gente trabalhando o fundo, o sulco, né, e aí a dor nos membros superiores desapareceu e permaneceu com 2 nos membros inferiores. E aí depois eu fiz a cicatriz das amidalectomias, porque a amígdala é um campo interferente, um dos mais frequentes dentro da terapia neural. E aí, essas dores estavam melhores. No dia seguinte, eu liguei para ela e ela tinha tido uma melhora do sono, da dor e da disposição. A paciente que foi carregada para cima da maca, desceu da maca sozinha e saiu do consultório andando sozinho. Então, a hora que a gente permite a esse corpo trabalhar isso, né, entrar em equilíbrio, muitas vezes o corpo melhora. Lógico, isso não é a resolução do quadro dela, não é a resolução da leucemia, mas é uma forma que a gente tem de trabalhar com uma terapia regulatória. Esse é o exame dessa paciente. Então, de novo, e mais uma vez, o problema não é o implante, não é a cirurgia, não é o que a gente está fazendo, não é a técnica, não é o profissional, é a quem nós estamos fazendo. Essas são 3 palavras-chave na terapia neural. Quem? A gente pergunta assim, qual é o tratamento para sinusite ou qual é o tratamento para dor de cabeça? A gente pergunta, a sinusite de quem? Essa é a importância. E a resposta, todas as respostas para a terapia neural são sempre às vezes e depende. E depende, de novo, de a quem, né? De quem nós estamos falando. Então, essa dentista, é uma dentista colombiana, a Colômbia é muito forte em relação à terapia neural, ela nos diz que o conceito da odontologia neurofocal nasce com a expressão de uma profissão em transformação, que a gente nota já em vocês, né? Em constante evolução, orientada para auxiliar nos processos naturais de cura do indivíduo.
não é apresentada como uma manifestação antagônica dos conceitos, hipóteses e teorias em vigor, mas sim como uma abordagem complementar. Eu trouxe algumas referências, depois eu posso passar para vocês isso, se vocês tiverem um pouco de curiosidade sobre a terapia neural, a odontologia neurofocal, eu posso passar esse material para vocês, mas a minha indicação para um início de leitura é o livro do Adler. Esse site é um site espanhol, chama terapianeural.com, e na área de publicações, eles têm alguns livros que eles vendem, mas existe esse livro aqui, que é o livro do Adler, que é o precursor da odontologia neurofocal. E é um livro onde ele fala um pouquinho da odontologia neurofocal, e ele descreve muitos casos clínicos, falando de como ele resolveu a partir da aplicação, ou a partir da extração dos molares, ou a partir da abordagem odontológica. Acho interessante. É um livro gratuito, você pode fazer o download, esse é um livro interessante para vocês começarem a leitura. E convido vocês para esse voo, então, para essa nova visão, né, da medicina e da odontologia integradas, né, que olham esse ser integrado também, esse ser que é um só. Queria convidar vocês, nós vamos ter um curso de terapia neural agora que vai acontecer em São Paulo. Normalmente os cursos de terapia neural que a gente dá são em 3 módulos, né? Esse curso acontece a uma equipe que trabalha, são 4 médicos, são 3 dentistas e um veterinário, porque a terapia neural também acontece dentro da veterinária. Então, as bases da terapia neural são únicas, o curso é teórico-prático, então a gente passa as bases, passa a parte científica, e de tarde a gente faz sempre as aplicações, e cada um dentro da sua área de atuação. Então, a gente vai ter essa formação, que vai acontecer em março, abril e maio, todos vocês estão convidados. E fico à disposição de vocês também, para a gente conversar, para a gente trocar ideia, para quando, a partir desses conceitos, de repente, num dia no consultório, vocês tiverem um novo olhar, uma observação, que vocês comecem a perceber, talvez, essas novas relações que a gente conheceu aqui hoje. Muito obrigada.